é ser abençoado. Agora pega na mão dessa pessoa e fala assim: pegar na minha mão é receber unção. Recebe aí agora, então. Glória a Deus. Agora eu quero te fazer um pedido. Senta direito onde você está. Aperte os cintos, porque nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado pela última vez e fala assim: até daqui 50 minutos. Eu vou receber uma parada agora. Amém. Agora, nesse mesmo espírito, abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Com as suas próprias palavras, bem baixinho, eu gostaria que você pedisse a Deus para que Ele falasse com você. Sim, Jesus. Agora coloca as duas mãos sobre o teu coração. Papai de amor, papai de graça, louvamos o privilégio que temos de aqui estarmos e proclamamos o teu senhorio sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito tenha liberdade para agir, para falar, para encorajar, para confrontar, para edificar. Eu oro para que cada coração seja um solo fértil, para que as sementes que serão liberadas aqui, desse altar, desse púlpito, seja de fato algo que entrará no coração dos meus irmãos e que no devido tempo germinará e dará frutos, frutos que permaneçam. Eu oro para que haja atenção, eu oro para que haja um ambiente de solenidade à tua presença. Eu oro para que tenhamos olhos espirituais para ver e ouvidos espirituais para ouvir o que o Senhor deseja nos instruir. Em nome de Jesus, a igreja diz: abra sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35. Marcos 4, 35. Acredito eu que o momento mais solene do sermão é quando nós lemos a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia é o próprio Deus quem falará. Portanto, é muito importante que saibamos que o momento da leitura do texto é o momento chave de tudo aquilo que será vivido entre nós, onde a palavra do Senhor é liberada. Marcos capítulo 4, verso 35. Antes de nós lermos de maneira específica, estava comentando com o Rafa, que ontem me trouxe para cá, quando ele me buscou no aeroporto, que uma das coisas que eu mais amo fazer quando eu vou ministrar em algum lugar, às vezes até pela primeira vez, é trazer algum texto que fala a respeito daquele que nos une, Cristo Jesus, o Senhor e amado da nossa alma. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo. Por mais que nós temos divisões na palavra de Deus, como a divisão testamentária, a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é dividida em livros, os quais desses 66, 39 estão no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia é dividida em classes de livros. Você tem no Antigo Testamento o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e menores. No Novo Testamento você tem os Evangelhos, o livro histórico, porque no Antigo Testamento são 12, mas no Novo Testamento é apenas um, livro de Atos. Nós temos as epístolas paulinas escritas pelo apóstolo Paulo. Dentro das epístolas paulinas temos as epístolas pastorais. Depois nós temos as epístolas gerais e o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Mas nós também poderíamos afirmar que toda a palavra de Deus é sobre Cristo. E poderíamos então dividir a palavra de Deus em 5 partes: preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Calma que eu não comecei a pregar ainda, tá? Então não precisa de você ficar ansioso, anotar. Eu só estou aquecendo os motores, você me conhecer um pouquinho, eu te conhecer, rolar aquele match, aquela coisa, e o Espírito poder falar ao nosso coração.
Todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda dele. Tudo no Antigo Testamento era sombra. Por isso que é tão importante nós entendermos os efeitos práticos na nossa vida, por estarmos vivendo aquela que é a nova, eterna e definitiva aliança. Todo o Antigo Testamento, preparação. Os 4 evangelhos, a manifestação de Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O livro de Atos é a propagação de Cristo. É a propagação da doutrina e a propagação da mensagem. Preparação, Antigo Testamento, manifestação, evangelhos, propagação, livro de Atos. Mas depois nós entramos na explanação, explicação da doutrina de Cristo, através das epístolas, e por fim, na consumação de todas as palavras de Jesus, que é o tempo do Apocalipse. Agora, falando então sobre um texto que está dentro dos evangelhos, que coisa maravilhosa. Jesus, ele teve o seu ministério terreno, e ele viveu por 3 anos esse ministério, ao lado de 12 discípulos, por mais que nós sabíamos que existia também um grupo de 70 que acompanhavam todo o discipulado de Jesus, e também em muitos lugares por onde Jesus passava, grande multidão o seguia. E é interessante nós notarmos que por mais que essas pessoas sejam aquelas que faziam parte do grupo dos 12, ou seja, aquelas que faziam parte do grupo dos 70, Jesus era tão grande, Jesus era tão sublime, Jesus era tão estupendo, que cada pessoa, ao olhar para a vida, obra e ministério terreno de Cristo, enxergava Cristo em uma perspectiva diferente. Por isso que dos 4 biógrafos que nós temos a respeito de Cristo na terra, cada um deles traz uma ótica, uma visão acerca do Messias. Mateus fala que Jesus é rei, Marcos fala que Jesus é servo, Lucas fala que Jesus é filho do homem e João fala que Jesus é filho de Deus. Por isso que a maneira com a qual cada um inicia o seu livro fala a respeito da tese que ele quer trazer. Então, Mateus, ele começa o seu livro no capítulo 1 trazendo a genealogia de Jesus. Ele descreve 42 gerações entre Abraão até Jesus, separando em 3 grupos de 14 gerações, das quais nós temos a ênfase no verso 1 e no verso 2, de que Jesus é filho de Davi, como ele bem foi chamado pelo cego. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Portanto, Mateus está falando, Cristo é rei, e ele tem legalidade ao trono, porque ele faz parte da linhagem, da descendência, da dinastia davídica. Então ele é rei, porque ele é filho de rei. Por outro lado, Marcos não tem genealogia, porque Marcos quer levantar a tese que Jesus é apenas um servo. E servo, ninguém está preocupado de onde que vem ou para onde que vai, é apenas um servo. Mas Lucas, ele quer trazer então Jesus na figura de ser o filho de um homem. Por isso no capítulo 3, quando ele traz a sua genealogia, diferente da genealogia de Mateus, que começa em Abraão passando por Davi, a genealogia de Lucas começa por Adão, para dizer que ele é o segundo Adão, que ele é homem como eu e você, que o filho de Deus se tornou filho do homem, para que nós que somos filhos de homens nos tornássemos filhos de Deus. Mas depois nós temos então o apóstolo João, que vem com a perspectiva de nos mostrar e nos apresentar Jesus, não como rei, não como servo, não como filho de homem, mas como aquele que é genuinamente o filho do próprio Deus, aquele que é genuinamente Deus. Por isso no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E então nós temos o livro de João como livro, por exemplo, que mais narra milagres de Jesus. Por quê? Porque milagre não é coisa de rei, milagre não é coisa de servo, milagre não é coisa de homem, milagre é coisa de Deus. João capítulo 2, primeiro milagre de Jesus, Caná da Galileia, transformando água em vinho. No evangelho de João, como Cristo é apresentado como Deus, você tem o evangelho que o próprio Cristo mais evangeliza pessoalmente. Capítulo 3, ele mesmo evangelizando Nicodemos. Capítulo 4, ele mesmo evangelizando a mulher samaritana. É por isso que é no evangelho de João que Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 14, é por isso que no evangelho de João ele mesmo declara, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira. Mas eu não pedi para você abrir no evangelho de João, pedi para você abrir no evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Por isso acredita-se que os outros 3 biógrafos de Jesus tenham lido o evangelho de Marcos antes de terem escrito os seus próprios evangelhos. Por isso que 93% de todas as informações contidas nos 16 capítulos do evangelho de Marcos foram repetidas por pelo menos um dos outros 3 autores dos demais evangelhos. Todos os evangelhos têm uma porcentagem que nós consideramos de ser o conteúdo exclusivo daquele evangelho, que é algo a respeito do ministério terreno de Jesus que só aquele autor falou. Marcos tem a menor porcentagem, apenas 7% do evangelho de Marcos é conteúdo exclusivo. 93% de tudo que está escrito em Marcos, algum outro biógrafo, seja Mateus, Lucas ou João, também relata a respeito de Jesus.
E Marcos, muito provavelmente, foi ditado pelo apóstolo Pedro, por isso alguns estudiosos, teólogos e historiadores chamam o evangelho de Marcos de o evangelho de Pedro. Mas eu pedi para você abrir no capítulo 4, e Deus tem algo para falar ao nosso coração, amém? Então vamos ler a palavra de Deus, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 35. Eu vou ler na versão revista atualizada, fique em paz para você me acompanhar naquela versão que você mais está acostumado a ler, mas é um texto bastante conhecido. A escritura diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Hoje eu quero ministrar algo a vocês que eu intitularia de: as tempestades não podem nos parar. As tempestades não podem nos parar. Quando eu recebi o convite para aqui estar, Mateus Alexandre me trouxe uma contextualização a respeito daquilo que Deus estava falando em seu coração. E ele, como líder desse ministério, estava crendo de que o Senhor traria nesse tempo uma conscientização, uma visão no coração de cada um de vocês, para que vocês pudessem se levantar e assumir as promessas que o Pai já liberou sobre a vida de cada um de vocês, para que vocês tivessem a mesma disposição que houve em Jacó no capítulo 32 do livro de Gênesis, no Val de Jaboque, de lutar por aquilo que o Senhor liberaria sobre a sua vida. E a grande verdade é que nesse processo, infelizmente, nós vemos pessoas parando no meio do caminho. Acredito eu que o maior encargo que nós devemos ter no nosso coração como cristãos é termos um testemunho como o da pastora Sara Hayashi, que viveu todos os seus dias até o fim da sua trajetória, uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu tenho 33 anos de idade, então eu tenho convicção que nós estamos vivendo a mesma fase da vida, obviamente de maneira distinta, cada um na sua realidade, cada um na sua proporção, cada um passando as suas lutas. Você tem lutas que eu não tenho, mas eu tenho lutas que você não tem. Mas eu acredito que nós precisamos ter um olhar espiritual, de que para que nós possamos alcançar o cumprimento daquilo que o Senhor liberou para nós, nós não podemos permitir que as tempestades nos parem. E infelizmente, quando eu olho para ambientes como esse, retiros de avivamento, eu cresci em um ambiente como esse. Hoje eu tenho 10 anos de ordenação ao Ministério da Palavra, fazem 10 anos que eu sou pastor, mas eu cresci em ambientes como esse. Eu cresci em lugares aonde nós íamos por um final de semana ou por mais tempo para buscar a glória de Deus, para buscar a direção. Mas sabe o que entristece o meu coração? É saber que pessoas que estavam chapando por Jesus do meu lado não estão mais no exercício do seu ministério. O que entristece o meu coração é que o número de pessoas que testificaram ter recebido um chamado de Deus para servi-lo integralmente não foi o mesmo número de pessoas que há 10 anos atrás estavam ajoelhados comigo recebendo o óleo da unção do ministério. O que me entristece é saber que infelizmente algumas pessoas param no meio do caminho. E hoje eu vim de longe para te falar que o Senhor te trouxe aqui para que você tivesse algo no seu coração, de que não importa o que te aconteça, não importa os problemas que você enfrenta, não importam as crises que você passa, você não vai desistir, você não vai parar no meio do caminho. Eu quero profetizar que as tempestades da vida não podem te parar. Eu quero profetizar que o seu testemunho será como o testemunho da pastora Sara. Eu quero profetizar que a nossa geração será marcada como aqueles que vão até o fim. A nossa geração será marcada como aqueles que não retrocedem. A nossa geração será marcada como aqueles que não desistem. Aleluia. Mas eu preciso ser franco para você. O que faz as pessoas pararem pelo caminho é a crise da fé. E por que eu trouxe esse texto? Eu trouxe esse texto porque nós conhecemos o final da vida de cada um dos 12 apóstolos. Eles inclusive, que tirando o fato de Judas
ter sido escolhido por Deus para ser o filho da perdição, embora ele foi substituído em Atos capítulo 1 por Matias. Dos 12, agora contando com Matias e não com Judas, 11 entraram para o livro dos mártires. Apenas João não entrou, mas isso não quer dizer que ele terminou mal, muito pelo contrário. Ele termina a sua vida tendo a visão do Apocalipse, e ele tem uma morte normal, digamos assim, mas o fato é que todos aqueles, com exceção de Judas Iscariotes, que andaram com Jesus, terminaram bem. E por que eu trouxe esse texto? Porque nesse dia, eles tiveram uma crise de fé, por talvez imaginarem que a promessa que Deus havia liberado sobre a vida deles, não iria acontecer por intermédio de uma tempestade que estava vindo sobre a vida deles. Então hoje, eu trago uma história dos discípulos, para falar, essa vai ser a sua história. Você tem o direito de ter crise, mas você tem a responsabilidade, e eu quero liberar sobre você, você pode ter a fé, de que você vai terminar bem, como os discípulos terminaram. E de maneira introdutória, eu quero te afirmar que o fato é, que todos nós passamos ou passaremos por tempestades. É como se eu poderia afirmar que existem 4 fatos, quando nós falamos a respeito de tempestades e vida humana. Em primeiro lugar, as tempestades são inevitáveis. Você pode morar em um palácio, ou você pode morar em uma choupana. Você pode ser rico, ou você pode ser pobre. Você pode ser culto, ou você pode ser iletrado. A vida humana não se desenrola em um parque de diversões, mas em um mundo caído. É certo que você vai enfrentar dias difíceis. Mas em segundo lugar, além das tempestades serem inevitáveis, elas são imprevisíveis. Você pode acordar um dia feliz, mas ir dormir com o seu rosto banhado por lágrimas. Porque é uma notícia que chega e acomete você durante o seu dia. Uma bomba, uma notícia inesperada, que aparentemente parece mudar o rumo daquilo que você talvez estaria planejando para aquela temporada. As tempestades, elas são inevitáveis e imprevisíveis. E para piorar ainda mais, as tempestades são, em terceiro lugar, inadministráveis. Porque quando você está no meio delas, você tem a sensação de estar em um labirinto, como que alguém que está passando por uma circunstância, mas não vê saída. E não importa. Dia, no exercício do ministério pastoral, estava no gabinete, prestando aconselhamento, e uma mãe abriu o seu coração para mim, e eu percebi na hora, isso aqui é uma tempestade inadministrável. E ela falou: pastor, eu criei o meu filho no temor do Senhor, mas hoje, meu filho se entregou para o mundo das drogas. Aquela mulher não sabia o que fazer, a sensação que ela estava era de uma total impotência. Eu cresci fazendo aquilo que na minha percepção era o que eu deveria fazer. Eu ensinei os caminhos do Senhor, mas o que eu faço agora? Em outras palavras, agora não há nada que eu possa fazer. Obviamente, ela não estava se referindo ao fato de que ela pode orar, mas o que ela estava querendo dizer era a respeito da sua impotência sobre aquela circunstância. Porque as tempestades da vida são inevitáveis e imprevisíveis, mas são também inadministráveis. Mas hoje eu tenho uma mensagem de esperança para você, porque em quarto lugar, as tempestades da vida são pedagógicas, porque não importa aquilo que você estiver passando, você pode, na sua cabeça, na sua dimensão, achar que perdeu o controle, mas o nosso Deus está assentado sobre o seu alto e sublime trono, com as rédeas da história em suas mãos, e Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E as tempestades são pedagógicas, porque quando nós passamos por elas, certamente o Senhor vai reverter, o Senhor vai transformar aquilo que nos acometeu em um testemunho, em um aprendizado. Um aprendizado, inclusive, que pode ser compartilhado a outros, e que pode alimentar a fé daqueles que conosco caminham no desafio da vida cristã. Mas agora, aterrissando naquilo que eu vim te entregar. Hoje, eu gostaria de trazer então, aquilo que consideraria eu ser o ensinamento desse texto. Algo que nós podemos receber humildemente ao nos depararmos com a luz da palavra de Deus. Creio eu que nós podemos interpretar esse texto, entendendo que esse texto é composto por 3 perguntas. E essas 3 perguntas nos revelam aquilo que o Senhor deseja nos ensinar.
Que em primeiro lugar, você tem a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Senhor Jesus, nós estamos aqui morrendo, o Senhor não está fazendo nada, você não se importa com a possibilidade da nossa morte? A segunda pergunta é a pergunta que, depois de ter solucionado a equação, Jesus vira para os discípulos e fala: por que vocês são tímidos? Como é que não tendes fé? Como que vocês conseguem ter a audácia de não terem fé? E a terceira e última pergunta é a pergunta que os discípulos fazem entre eles. Primeira pergunta dos discípulos para Jesus, segunda pergunta de Jesus para os discípulos, mas a terceira pergunta, a pergunta feita entre os discípulos, deles para eles mesmos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria então que nós olhássemos em uma perspectiva profunda quais foram as motivações pelas quais aqueles que realizaram essa pergunta fizeram. O que os levou a questionarem aqueles que eles estavam perguntando? O que levou os discípulos a falarem o que eles falaram? E o que levou Jesus a falar o que ele falou? Obviamente, acredito eu que grande parte daqueles que hoje me ouvem já eram familiarizados com essa passagem bíblica. Então, nós precisamos entender, inclusive, que para que nós possamos absorver tudo aquilo que Deus deseja falar ao nosso coração, você tem que estar junto comigo aqui, boiando nas águas do mar da Galileia, para que nós olhemos para esse cenário, para essa cena, e recebamos de Deus tudo aquilo que Ele deseja nos entregar. Por mais que eu tenha dito mar da Galileia, sabemos nós que ali não se tratava de um mar, mas genuinamente de um lago. O mar da Galileia não é literalmente um mar, mas é um lago. É um lago que também nós podemos afirmar que é o maior reservatório de água doce, de águas doce do Oriente Médio. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, está entre as montanhas, as colinas de Golã e da Galileia. Ele é também conhecido como Lago de Genezaré. E você sabe que Jesus, ele havia passado o dia todo, se você voltar na palavra de Deus, ele tinha passado o dia todo ensinando aquelas que chamamos nós de as parábolas do reino. Depois ele vira para os discípulos, depois de ter passado o dia inteiro ensinando, e ele fala: olha, entra no barco, nós vamos passar para o outro lado. Jesus, ele estava muito cansado. Talvez você já passou o dia todo pregando, talvez você já passou o dia todo ensinando, dando aulas. Você sabe como essa é uma tarefa árdua e fisicamente cansativa. Jesus então, ao entrar no barco, no fim daquele dia, no início daquela noite, ele decide dormir. Ele então repousa a sua cabeça. E nesse momento então é quando os discípulos são surpreendidos com um vendaval, um vento forte, com uma genuína tempestade por intermédio da força dos ventos e da força das ondas. Os discípulos então, desesperados, ficam e chegam nesse ponto de acordar Jesus. Chegam no ponto de acordar Jesus e de questionar talvez até a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a benevolência divina. E eles então viram para Jesus e falam: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acalma a tempestade, faz a pergunta para os discípulos e depois, atônitos, eles então lançam essa pergunta que talvez poderia ser retórica ou não: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olhando então para a primeira pergunta, a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Hoje eu quero te dar duas razões pelas quais os discípulos tiveram a sua crise de fé. E eu quero, sem reservas, já que nós estamos em família, eu quero rasgar o verbo aqui com você. Existem duas coisas que quando acontecem com você, e pode ser que talvez uma delas esteja acontecendo, você pode ter uma tendência humana de ter uma crise de fé. Quais foram as duas coisas que fizeram os discípulos questionarem a Jesus? Em primeiro lugar, eles não souberam conciliar
a sua obediência com o fato de estarem passando por uma tempestade. Repito, eles não souberam conciliar na sua mente o fato de estarem em obediência e mesmo assim estarem sendo submetidos a uma tempestade horripilante. Em outras palavras, tempestade pode vir sobre o barco de Jonas, que é desobediente, não sobre o meu, que estou em obediência. É claro que seria básico falarmos a respeito de obediência cristã. Cresci nas salinhas ouvindo que o alfabeto do cristianismo não é ABCD, mas é obedecer. E está tudo certo. Agora, qual é a grande questão? É que uma vez que você passa pelo teste da obediência, em segundo lugar, você tem que passar pelo teste do que você faz com a obediência que você tem. Ou será que a sua obediência é uma muleta para você achar que pode receber algo de Deus, fruto do seu mérito humano? Eu quero te falar uma coisa, Deus, Ele é muito rico para ter que te vender alguma coisa, e você é muito pobre para conseguir comprar. Ou Ele te dá porque Ele é bom, ou Ele te dá porque Ele te ama, mas Ele não te dá porque você merece. A sua vida aqui terrena, tudo bem, você vai lá para o universo do mercado de trabalho, daqui a pouco vamos falar sobre isso aqui, está tudo certo. Mas não ache que você se relaciona com Deus fruto de barganha. Ele é o nosso, quem seríamos nós para negociar alguma coisa com Deus? Olha o tamanho de Deus e olha o nosso tamanho. Então o que eu estou querendo trazer aqui, é que na nossa vida, nós sempre temos uma crise de fé, quando nós estamos em obediência, mas mesmo assim estamos sendo submetidos a uma tempestade. Jonas pode, eu não, porque eu sou muito bom, eu sou muito fiel, então eu não aceito. Olha aqui para mim, é claro que você pode batalhar do ponto de vista de falar assim: Senhor, eu espero o teu milagre, mas você não pode batalhar questionando o caráter divino, você não pode batalhar questionando a benevolência divina. Você pode batalhar se apropriando do que Ele tem para você, mas nunca duvidando de quem Ele é. Por que eles estavam em obediência? Porque eles tinham recebido uma direção e tinham sido fiéis à direção. Jesus virou para os discípulos e falou: entrem no barco, porque nós vamos passar para o outro lado. O que os discípulos fizeram? Entraram no barco. Pode ser que você está vivendo uma estação na sua vida, que você está em plena obediência. Pode ser que toda a direção que Deus está... Por isso que é bom pregar para crente, né? Talvez se eu estivesse pregando em um outro ambiente, eu ia ter que ensinar o povo a obedecer. Mas aqui eu quero ir um pouco mais profundo. Parabéns, você está obedecendo. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você está duvidando de Deus pelo fato de você estar obedecendo e não estar vendo chegar a resposta que você tanto anseia? O primeiro motivo pelo qual os discípulos realizaram essa pergunta é porque eles não conseguiram conciliar o fato de estarem em obediência e passarem por tribulações. Mas eu quero te contar o segundo motivo. Talvez esse já teria sido suficiente para que os discípulos então questionassem a respeito desse caráter de Deus. Mas eu ainda vou mais profundo. A segunda coisa que aconteceu com os discípulos e que pode ser que aconteça com você, é uma segunda coisa que você não consegue conciliar. Você não consegue conciliar a urgência da sua necessidade com a aparente demora do agir de Deus. Os discípulos olhavam para o tamanho das ondas, olhavam para a força do vento, e eles pensavam: se algo não acontecer rápido, pereceremos. Se algo não acontecer rápido, morreremos. Eu tenho uma urgência que ela tem um asterisco. Eu tenho uma necessidade que não é como qualquer outras que eu posso ter. A minha necessidade, ela é muito profunda. O caráter de urgência dessa necessidade, ele é muito especial. Mas quando eu olho para Jesus,
eu tenho a sensação que ele não está fazendo nada. E os discípulos olharam para Jesus e o viram dormindo. Mas eu quero te contar uma coisa, o maior teste que você tem que aprender a passar é sobre o silêncio de Jesus. Porque nós amamos ouvir a voz de Deus e devemos ouvir a voz de Deus. O problema é quando nós temos disposição de ouvir a voz, mas não temos disposição de aprender com silêncio. Jesus, o que eu preciso com urgência. Mas aparentemente Jesus está demorando. Essa crise não é só dos discípulos, talvez ela é sua. Solteiro? Talvez você já queria ter casado. Talvez você se encontre em um ambiente que talvez uma moça ou um rapaz 10 anos mais novo não tem tanto a mesma urgência que você, mas chegou depois da igreja e já casou. Que absurdo, né? Como Deus é mau. Eu vou me segurar, eu estou me soltando demais, me perdoa. Vem comigo. Marta teve uma crise de fé semelhante à dos discípulos. Marta teve uma crise de fé semelhante à sua. Marta também um dia, ela não conseguiu conciliar a urgência da necessidade que ela tinha com a aparente demora do agir de Deus. Porque o seu irmão Lázaro estava enfermo. O seu irmão Lázaro estava padecendo de uma intervenção divina quase que instantânea. Mas a Escritura diz, e acredito eu até mesmo como uma figura de linguagem, porque Deus não pode ser submetido ao nosso tempo, porque Ele não está debaixo do Kairos. Ele não está debaixo do Cronos, Ele é o dono do Kairos. E a Bíblia diz que Jesus demorou-se. E aí quando Jesus então chega na casa de Betânia com os seus amigos, com as suas amigas, Marta e Maria vão receber Jesus, e Marta vira para Jesus e aponta o dedo na cara de Jesus, falou assim: Jesus, Lázaro morreu, e a culpa é sua, that's your fault, a culpa é sua, porque se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Em outras palavras, a minha necessidade era urgente, mas você demorou para agir, a culpa é sua. Tem gente que talvez desvie e põe a culpa em Deus. Tem vezes que talvez alguém cai no pecado, em julgo desigual, casa com uma pessoa que não teme a Deus e põe a culpa em Deus porque demorou para agir. Tem muita gente apontando o dedo na cara de Deus e tadinho, você não tem revelação de quem você é. Mas de Deus, eu não sei quem você é, mas eu vou terminar a palavra te contando quem Ele é. E aí você vai ter muito temor em querer ficar questionando a Deus. Olha aqui para mim. Marta virou para Jesus e falou: a culpa é sua, se você tivesse chegado aqui teria dado tempo, mas você demorou. O que é que nós vamos fazer com isso? Quero te contar. Vem comigo rapidinho. O que é que Marta queria de Jesus? Diga assim comigo: a cura. O que é que Marta queria de Jesus? Porque Lázaro estava. Mas quando Jesus chega, a cura iria adiantar? Muitas vezes o problema é que você não sabe que aquilo que você acha que precisa não é aquilo que vai resolver o seu problema. Muitas vezes você não tem dimensão que a perspectiva, a ótica divina é superior à sua, porque os pensamentos dele são mais altos que os seus. Marta estava buscando um Deus que podia curar, quando na realidade ela não tinha revelação ou noção que ela precisava de um Deus que é capaz de ressuscitar. Porque quando Jesus chega, Ele não cura, Ele ressuscita. E eu te pergunto, o que é mais forte, o que é mais poderoso, o que é mais profundo, a cura ou a ressurreição? Porque quando o milagre parece que está demorando, é porque no final ele vai ser muito maior. Está demorando? É porque o milagre vai ser maior. Jesus está em silêncio. Bate pronto para eu ir para o ponto 2 e penúltimo. Se Jesus está em silêncio, duas coisas: Ele não está inativo. Em primeiro lugar, Ele está reprogramando a sua vida, para que você se lembre de que Ele não é o seu servo, mas Ele é o seu Senhor. Então não é você que determina a hora que Ele vai te entregar o que você quer, mas Ele que sabe a hora que Ele vai confiar a você o que você precisa. E o segundo motivo pelo qual Jesus em algumas circunstâncias faz silêncio, porque Ele está convidando você a um clamor mais profundo.
E aí, na transição do primeiro para o segundo ponto, eu tenho uma observação a fazer. Porque nós temos então 3 perguntas. Em primeiro lugar, a pergunta dos discípulos para Jesus. Qual foi o motivo pelo qual os discípulos perguntaram aquilo que questionaram? Porque eles não conseguiram conciliar o fato de estarem em obediência com o fato de passarem por tempestade. Segundo lugar, porque eles não conseguiram conciliar a urgência da sua necessidade com a aparente demora do agir de Deus. Mas agora nós temos a segunda pergunta. A pergunta que Jesus faz para os seus discípulos. Agora, o que acontece entre a primeira e a segunda pergunta? O milagre acontece. O que acontece entre a primeira e a segunda pergunta? Jesus acalma a tempestade. Mas sabe o que eu estava me lembrando enquanto eu meditava acerca do tempo que nós teríamos juntos? É porque, se nós olharmos para as escrituras sagradas, para os 4 evangelhos, nós vemos 2 momentos na história onde o Senhor acalma a tempestade. Nós temos esse momento que, por exemplo, eu estou aqui, em Marcos capítulo 4, mas nós também temos o texto de Mateus capítulo 14. E você sabe que são textos, que são cenas distintas. Porque em Marcos capítulo 4, Jesus está dentro do barco. Mas em Mateus capítulo 14, Jesus está de fora do barco. Você sabe, ele vem andando sobre as... Marcos capítulo 4, Jesus está dentro do barco. Mateus 14, Jesus está fora do barco. Em Mateus, Jesus, você sabe, ele usa uma metodologia diferente. Porque em Marcos, Jesus primeiro acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos. No nosso texto, Jesus primeiro acalma a tempestade, para depois conversar com os discípulos. Em Mateus 14, Jesus primeiro conversa com os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Por que Jesus muda a sua metodologia? Porque ele é tão amoroso, bondoso e cuidadoso, que ele sabe que existem circunstâncias na sua vida, que você fica tão mal, mas tão mal, que você acaba criando uma tempestade no seu interior, maior do que a tempestade que está acontecendo genuinamente lá fora. E ele sabe quando ele tem que primeiro acalmar você, ou quando ele primeiro tem que acalmar a tempestade. Mas o fato é que aqui em Marcos capítulo 4, Jesus acalma a tempestade primeiro. E aí ele bate um papo com os discípulos. Lindão. Coisa linda. E aí Jesus faz uma pergunta poderosa, e eu quero chamar você a atenção, de que Jesus vira para eles e fala assim: ei, como que vocês podem ter a audácia e a capacidade de não terem fé? Olha que coisa poderosa. Jesus achou um absurdo deles conseguirem viver sem a fé. Hoje eu estou aqui para te falar, não importa aquilo que você está passando, a fé, para nós que somos espirituais, não em um raciocínio natural, não em um raciocínio humano, a fé para nós é sempre mais lógica do que o medo. E eu posso provar para você. Qual foi o motivo pelo qual Cristo fez essa pergunta para os discípulos? Eu vou usar aqui uma técnica mnemônica, para que haja então a facilidade na sua memorização. Então eu quero te dar os 4 P's pelos quais Jesus afirma que os discípulos poderiam ter fé e não medo. O primeiro P, o P da promessa, ou palavra, tanto faz, e o bom é que as duas começam com P também. Promessa ou palavra. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não faz sentido você ser acometido por medo se você tem de mim uma promessa. Quem tem promessa não pode ter medo. Quem tem uma palavra não pode ter medo. Porque os discípulos estavam olhando para aquilo que eles estavam passando, mas haviam se esquecido daquilo que eles tinham ouvido. Porque antes deles entrarem naquele barco, que sim, foi acometido por tempestade, Jesus havia dito para eles: não apenas entre no barco, mas Jesus disse:
entrem no barco, porque nós passaremos para o outro lado. Jesus não disse apenas entre no barco. Jesus disse, você vai passar para o outro lado. E eu quero te falar uma coisa, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se você tem uma palavra de Deus na sua vida, de um lugar para onde o Senhor vai te levar, e eu não estou falando de algo que é fruto da sua ilusão, eu não estou falando de algo que é fruto do seu desejo natural, eu não estou falando algo que é simplesmente um sonho humano, mas se você tem uma palavra que não é sua, mas que é de Deus, não importa aquilo que você hoje está passando, você vai receber aquilo que Ele te prometeu, porque Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender. Havendo dito Deus, é certo que se cumprirá, porque promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Mas em segundo lugar, o segundo P, ou o segundo motivo pelo qual os discípulos deveriam ter fé e não medo, é o P da presença. Qual presença? Quem estava com eles no barco? Olha aqui para mim. Na nova aliança, Ele decidiu tabernacular com você. Ele fez de você morada do Altíssimo. O Espírito Santo está dentro de você. Quer dizer que todas as vezes que, assim como os discípulos, você estiver passando por uma tempestade, você estiver passando por algo que aparentemente é o contrário da resolução que você precisava ou daquilo que você esperava, você, como os discípulos, está na presença dele. Quem está do seu lado? O problema é que muitas vezes na vida nós focamos onde estamos ou naquilo que passamos, ao invés de focarmos com quem estamos. O segredo da vida não é simplesmente o que está acontecendo, mas é com quem está acontecendo. E você tem Jesus do seu lado. Eu quero te falar uma coisa, a presença de Jesus deveria ser pedagógica. O fato de Jesus estar com eles, isso por si só já era um brado. Quem está comigo? Vamos lá, vamos pensar nos discípulos, antes da gente, da carapuça servir, vamos pensar nos discípulos aqui. Quem é Jesus? Vem comigo, quem é Jesus? Criador dos céus e da terra. Quem é Jesus? Criador do vento. Quem é Jesus? Criador do mar. Então, espera aqui, quem é maior, a criatura ou o Criador? Um barco que tem Jesus, ele nunca vai afundar. Você tem que ter revelação de quem está com você, porque a presença dele é um argumento, é uma prova de que você deve ter fé e não medo. Mas o terceiro P é o P da paz. Diga comigo, paz. Porque não apenas o fato de que Cristo estava com eles, eu te pergunto, o que Cristo estava fazendo? O que Cristo estava fazendo? Fala assim comigo, dormindo. Vem comigo. Uma pergunta, quando você está muito angustiado, quando você está muito ansioso ou ansiosa, quando você está muito desesperado, qual que é a primeira coisa que você perde? Porque a primeira coisa que você perde quando você não tem paz é o sono. Isso nos mostra que Jesus estava cheio de uma coisa, Jesus estava cheio de paz. Isso nos mostra que a paz de Jesus deveria ser um sermão, uma pregação para eles. Porque Jesus, ele é onisciente. Ele é onipresente porque ele está em todos os lugares, onipotente porque ele pode todas as coisas, mas ele é onisciente porque ele sabe de tudo. Se Jesus, que sabe do futuro, está em paz, por que eu estou angustiado? Eles tinham ali uma promessa de Jesus, eles tinham ali a presença de Jesus, mas em terceiro lugar, eles tinham um vislumbre da paz de Jesus. Aquele que sabe o futuro está em paz. Por que eu estou atemorizado? Mas em quarto e último lugar, no segundo ponto, dos 3 pontos da nossa mensagem, qual é o quarto P? Diga comigo, poder de Jesus. Os discípulos estavam com Jesus sempre. Os discípulos vislumbravam o poder de Jesus. Os discípulos vislumbravam o agir de Jesus. Os discípulos vislumbravam os milagres, os sinais, as maravilhas. E digo mais, ao olharmos para esse texto de uma maneira específica, sabe o que é que nós podemos observar?
vem comigo. Que aqui Jesus acalma o mar, acalma o vento, ele acalma a tempestade. Isso significa que Jesus tem poder para dar comandos à natureza. Mas, quando Jesus chega do outro lado, você lembra o que aconteceu lá? Um homem possuído por uma legião, por 6.000 demônios, ali na região de Gadara, um gadareno, vai até Jesus. Jesus expulsa aquele demônio. É até interessante porque os demônios fazem um pedido para Jesus, inclusive. Eles pedem, deixa a gente, nos permite entrar ali naqueles porcos. Sabe o que é interessante? Que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. E depois, aquele homem que fora liberto, aquele homem que fora salvo, aquele homem que havia recebido o dom da vida, o dom da salvação, ele inclusive faz um pedido para Jesus, e ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, deixa eu ir com você. Qual foi a resposta de Jesus para aquele homem salvo, transformado e liberto? Não, você não vai comigo. Quer dizer que Jesus falou sim para os demônios e não para o homem. Quer dizer que Jesus deixou os demônios fazerem o que eles quiseram, mas não deixou aquele homem salvo fazer o que quis. Por que Jesus fez isso? Alguém quer saber? Quando eu for convidado de novo para pregar no Eclético, eu te conto. Então é o seguinte, vamos para a próxima. Jesus, ele então deixa que os demônios entrem, aquela coisa toda, aquele homem é liberto. Sabe o que significa então? Que Jesus não tem poder apenas para comandar a natureza, mas ele tem também poder para comandar o mundo espiritual. Se ele diz para os demônios vão, eles vão. Se ele diz para os demônios ficam, eles ficam. Jesus tem poder sobre as leis da natureza, Jesus tem poder sobre as leis do mundo espiritual. Mas a escritura diz que depois que aquele homem foi liberto, Jesus entra no barco de novo e volta. E quando ele volta, ele está andando em uma mulher que padecia de um fluxo hemorrágico de 12 anos. Eu estou na continuidade do texto, viu? Eu não saí do texto, não saí, porque um texto fora do contexto vira pretexto. Então o que eu estou trazendo para você, a mensagem, o sermão emana do texto. Eu estou te mostrando o poder de Jesus aqui. Aquela mulher toca nas orlas das vestes de Jesus, e ela mesma havia bradado: se eu apenas lhe tocar, ficarei curado. O que acontece com aquela mulher? Ela foi curada. Sabe por quê? Porque Jesus não tem poder apenas sobre as leis da natureza. Jesus não tem poder apenas sobre os demônios ou sobre as leis do mundo espiritual. Mas Jesus tem poder também para comandar que uma enfermidade saia de um corpo. Mas depois que Jesus cura aquela mulher que padecia de um fluxo hemorrágico por 12 anos, Jesus vai até a casa de Jairo. A sua filha estava não apenas doente, mas ela havia morrido. Jesus vira para ela e fala: Talita cumi. E aquela mulher ressuscitou. Porque Jesus tem poder sobre as leis da natureza, Jesus tem poder sobre o mundo espiritual, Jesus tem poder sobre a enfermidade, mas Jesus também tem poder sobre a morte. Então eu quero te fazer uma pergunta: por que vocês são tímidos? Por que vocês têm medo e não fé? A promessa de Jesus, a presença de Jesus, a paz de Jesus e o poder de Jesus são os 4 motivos pelos quais nós podemos ter fé e não medo. Mas nós aterrissamos então no último ponto. E agora, família Eclectos, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu não conheço você, mas eu o conheço. Se a primeira pergunta é a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, por não conseguirem conciliar o fato de estarem passando por tempestade mesmo estando em obediência, por não conseguirem conciliar o fato de aparentemente o agir de Deus estar demorando mesmo com uma demanda tão urgente, mas Jesus então acalma a tempestade, e Jesus faz uma segunda pergunta, e a pergunta de Jesus para os discípulos: por que vocês têm medo e não fé? Não faz sentido. Vocês receberam a minha promessa, vocês possuem a minha presença, vocês vislumbraram a minha paz e vocês conhecem o meu poder. Mas a terceira e última pergunta é a pergunta, não aquela que os discípulos fizeram para Jesus ou que eles ouviram de Jesus, é a pergunta que os discípulos falaram entre si: quem é este? Quem é este? Hoje eu estou aqui para te falar quem Ele é. Ele é aquele que no princípio da eternidade, no conselho da Trindade, estava reunido com o Pai e com o Espírito Santo, traçando um plano perfeito sobre a sua vida. Quem é este? Esse é aquele de quem
os patriarcas falaram e aquele para quem os profetas apontaram. Quem é este? Ele é o Cordeiro da Páscoa, que depois de ter sido imolado, seu sangue foi pintado nos umbrais da porta e o anjo da morte não pôde entrar. Quem é este? Ele é o tabernáculo. Quem é este? Ele é a arca da aliança. Quem é este? Ele é a tampa da arca. Ele é o propiciatório, para que aqueles anjos ministradores, ao olharem para a lei que está dentro da arca, eles não podem destilar ira, porque existe uma tampa. Essa tampa é o propiciatório. Ele é o propiciatório. Agora nós não somos mais condenados por termos sido transgressores da lei, mas nós somos salvos pela cobertura que Ele traz sobre a nossa vida. Quem é este? Quem é este? Em Gênesis, Ele é a semente da mulher. Em Êxodo, Ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote. Em Números, Ele é a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, Ele é o profeta em Moisés. Em Josué, Ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, Ele é o nosso reto juiz. Em Ruth, Ele é o nosso parente resgatador. Nos livros de Samuel, Ele é o profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, Ele é o rei soberano. Nos livros de Esdras e Neemias, Ele é aquele que reconstrói as muralhas da nossa vida. Mas no livro de Esther, Ele é o nosso Mordecai. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. No livro de Jó, Ele é o nosso Redentor que está vivo. No livro de Salmos, Ele é o pastor e bispo da nossa alma. Nos livros de Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria. Mas no livro de Cantares, no livro de Cântico dos Cânticos, Ele é o nosso noivo amado. Quem é este? Em Isaías, Ele é o príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso conselheiro. Em Jeremias, Ele é o ramo da nossa justiça. Em Lamentações, Ele é o profeta lamentador. Em Ezequiel, Ele é o homem de quatro faces. Mas em Daniel, Ele é o quarto homem na fornalha de fogo. Quem é este? Em Oséias, Ele é o marido fiel. Em Joel, Ele é aquele que batiza com fogo. Em Amós, Ele é aquele que carrega o nosso fardo. Em Obadias, Ele é aquele que tem poder para salvar. Quem é esse? Oséias, Joel, Amós, Obadias. Jonas, Ele é o nosso missionário. Miqueias, Ele é o nosso mensageiro. Naum, Ele é o nosso vingador. Em Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ele é o grito evangelístico de Deus. Em Sofonias, Ele é o Salvador. Em Ageu, Ele é aquele que restaura a nossa herança. Em Zacarias, Ele é a fonte na casa de Davi. Mas em Malaquias, Ele é o filho da justiça. Em Mateus, como nós já dissemos, Ele é rei. Em Marcos, Ele é servo. Em Lucas, Ele é o filho do homem. Em João, Ele é o filho de Deus. Em Atos, Ele é o salvador da humanidade. E em Romanos, Ele é a justiça de Deus. 1 Coríntios, a rocha firme e inabalável. 2 Coríntios, aquele que triunfou sobre nós e nos dá vitória. Em Gálatas, Ele é aquele que nos liberta da lei. Mas em Efésios, Ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, Ele é a nossa alegria. Em Colossenses, Ele é a nossa plenitude. Mas nos livros de Tessalonicenses, Ele é a nossa esperança. 1 Timóteo, fé. 2 Timóteo, estabilidade. Em Tito, a verdade. Em Filemão, o beneficiário. Quem é este? Em Hebreus, Ele é a perfeição. Hebreus capítulo 1, Ele é superior aos anjos. Ele é superior aos profetas. Mas em Tiago, Ele é o poder da nossa fé. 1 Pedro, exemplo. 2 Pedro, pureza. 1 João, vida. 2 João, padrão. 3 João, motivação. Em Judas, Ele é o fundamento, a fundação da nossa fé. Mas em Apocalipse, Ele é o rei que vai voltar. Vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. E eu quero te contar que Ele vai voltar visivelmente, presencialmente, audivelmente, inesperadamente e gloriosamente. Quem é este? Ele foi aquele que veio para a terra, que pisou o nosso chão, que chorou a nossa lágrima, que derramou o seu sangue em nosso favor. Ele é aquele que morreu em nosso lugar. Ele foi cuspido no sinédrio. Ele foi açoitado pelos soldados romanos.
Mas sabe o que Ele fez? Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Quem é este? Quem é este? Ele é o fundador da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o provedor da igreja. Ele é o sustentador da igreja. Você não está nas mãos de homens, você está nas mãos de Deus. Por que que você tem medo e não fé? Talvez eu falei algumas razões, mas eu encerro com uma frase. Talvez é porque você não o conhece. Erga suas mãos aos céus e glorifique o nome dele. Será que essa canção não nasceu para um tempo como esse? Será que Deus deu essa canção para o Dunamis para um tempo como esse? Uma voz em meio à tempestade, eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Será que no meio da tempestade você consegue ver que Ele está vindo? Ele me chama para andar sobre as águas. O casamento não chegou, a prosperidade não chegou, Ele me chama a provisão não chegou, para andar sobre as o curso não chegou, a notícia não chegou, a cura não chegou. Mas e aí? Não tenho medo. O que importa? A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás. Não tenha medo do seu futuro, filho. Não tenha medo do seu futuro, filha. Sustenta os meus pés. Você não precisa do que você acha que precisa. Que me chama Você só precisa dele. é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Sim, Eu vejo que eu oro Ele vem. para que se levantem pessoas que sabem ouvir a voz no silêncio. Reconheço teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Se você quer viver milagres, se você quer viver uma vida sobrenatural, apesar das circunstâncias, erga suas mãos, erga sua voz e declare: Não tenho medo. sim, A minha fé firmada está, sim. andando sobre Você carrega uma promessa, o barco ficará. você carrega uma palavra. Pois a palavra sustenta os meus pés. A voz que me chama é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo. A minha fé firmada está, andando sobre o alto
Jesus. Mais forte. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome santo do Senhor.